tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o tema expressões algébricas. Mas o que é uma expressão algébrica? Então a expressão algébrica é quando a gente adiciona uma letra no meio da nossa continha. Então vamos lá. Expressão algébrica é um valor desconhecido, é quando a gente tem um valor desconhecido e nós usamos uma letra para representar esse valor. Por exemplo, o triplo de um número somado 2. Nós sabemos, então, que o triplo é 3 vezes alguma coisa, né? Nesse caso, é 3 vezes um número. Esse um número não é um valor desconhecido, por isso substituímos por x, somado 2. Então, adicionamos 2. Ou então, a quarta parte de um número. A quarta parte é alguma coisa dividida por 4. Essa alguma coisa é esse valor desconhecido, é um número. Então, por isso que fica x dividido por 4. Nós também podemos lembrar o seguinte, o dobro, ele é considerado 2 vezes alguma coisa, como o quádruplo é 4 vezes alguma coisa, e por aí vai. E a metade é o x dividido por 2, né? A metade de um número desconhecido é x dividido por 2, assim como a terça parte é x dividido por 3, é a quinta parte e por aí vai. Então vamos para o nosso exemplo. O João, ele pensou no dobro de um número, subtraído 7, que resultou em 15. Então vamos lá. O dobro de um número. Esse número não é um valor desconhecido, a gente não sabe. Por isso, a gente vai trocar ele por uma letra. Normalmente, na matemática, nós usamos o x, mas pode ser qualquer letra. Então, vamos lá. O dobro de um número, 2x. Subtraído 7, menos 7. Resultou, que é o igual a 15. Então, como a gente já aprendeu antes, o que está menos de um lado, a gente passa para o outro lado positivo. Somando. Então, vai ficar 2x igual a 15 mais 7. 15 mais 7 é igual a 22, certo? Então, ficou 2x igual a 22. Passando esse 2, que está multiplicando, para o outro lado, nós passamos dividindo. 22 dividido por 2, x igual a 11. Ou seja, o João pensou no número 11. Deu para relembrar um pouquinho, então, o que é uma expressão algébrica, né? Hoje, no nosso vídeo, a gente vai trabalhar sobre a fatoração dessas expressões, tá? Então, é uma parte das expressões algébricas que é muito importante. Para o que serve, então, a fatoração? A fatoração, ela nos permite simplificar as expressões. Então, às vezes, ela está muito longa ou cheia de informações e a gente tenta simplificar sem modificar nada. É só uma forma de deixar mais simples. Mas vocês vão entender que não muda nenhum valor, nenhuma letra, nada. Então, vamos lá. Vamos começar com o fator comum. O fator comum é um tipo de fatoração que tem de 2 a mais termos. Nesse caso aqui que eu trouxe para vocês, nós temos 3 termos. Mas o que precisa ter no fator comum para que a gente consiga fatorar? No fator comum, todos os termos têm que ter um mesmo elemento. Nesse caso aqui, ó, os 3 termos, ele tem o x. Então, a gente coloca o x aqui na frente, em evidência. Estão vendo? O que sobrou, né? Aqui eu tinha ax. Então, o que sobrou eu coloco dentro do parênteses, o a. No segundo termo, o que sobrou? O b. Então, eu coloco o sinal e o que sobrou. Então, mais b. E no último também sobrou o y. Então, mais y. Isso é um fator comum. Então, a gente coloca na frente tudo que tem de igual nos 3 termos ou nos outros termos que a gente encontrar. Então, só lembrando, no fator comum, ele tem de 2 a mais termos e todos têm que ter um mesmo fator. Um outro tipo de fatoração é o agrupamento. O agrupamento, ele sempre vai ter um número par de termos. E normalmente é de 4 para cima, tá? O que acontece nessa fatoração? Nem todos os termos têm o mesmo fator, estão vendo? Mas a gente consegue juntar em grupos, por isso agrupamento.
Então, a gente consegue juntar em diferentes grupos. Nesse caso, aqui eu encontrei um grupo onde o fator comum é 2. E nesse caso, eu encontrei um outro grupo onde o fator comum é A. Então, no agrupamento, a gente usa o fator comum, tá? Então, vamos lá. Nesse grupo aqui, então, como eu falei, o fator comum é 2. Então, eu coloco 2 em evidência. O que sobrou? X mais Y. Então, X mais Y. Nesse grupo aqui, o que eu tenho de fator comum é o A. Então, eu coloco ele em evidência. O que sobrou? X mais Y. No agrupamento, os dois termos que estão dentro do parênteses vão ser iguais. Então, eu coloco eles em evidência de novo. X mais Y, porque é o que tem nos dois. Então, ele vem para cá. O que sobrou? O 2 mais A. Então, eu crio um outro parênteses com esse 2 mais A. Um outro tipo de fatoração é o trinômio quadrado perfeito. O trinômio quadrado perfeito, ele tem características únicas. Quais são as características, professora? Ele tem 3 termos, sempre, onde o primeiro e o terceiro têm que estar ao quadrado, para que a gente consiga tirar a raiz. Combinado? Então, olha aqui. Vou fechar aqui para a gente ver o nosso primeiro caso. O A, ele está ao quadrado, não está? Qual é a raiz de A ao quadrado? É A. O terceiro termo está ao quadrado, não tá? Qual é a raiz de B ao quadrado? É B. E o sinal aqui do meio é mais. Então, por isso fica 2. Então, por isso fica A mais B ao quadrado. Mas a gente não pode esquecer de um fato. A gente sempre tem que conferir o daqui do meio. Como que eu faço para conferir o daqui do meio? Eu pego esse 2 aqui que está aqui em cima e faço 2 vezes A vezes B. Não deu 2AB? Então, quer dizer que está certo, tá bom? Então, nunca podemos esquecer de conferir o do meio. Olha esse segundo caso aqui, então. 4x ao quadrado. Qual é a raiz de 4x ao quadrado? É 2x, concorda? Raiz de 4 é 2. Raiz de x ao quadrado é x. Então, 2x. Qual é a raiz quadrada de 9y ao quadrado? É 3y. Pego o sinal do meio e coloco aqui. Vamos conferir o daqui do meio? 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3y, 12xy. Bateu, não bateu? Então, quer dizer que está certinho. O nosso último caso é a diferença de quadrados. A diferença de quadrados também tem uma característica única. Ela tem 2 termos apenas. Ela sempre vai ter o sinal de menos. E os 2 termos têm que ter raiz quadrada. Então, olha aqui. 25a ao quadrado. Qual é a raiz de 25a ao quadrado? É 5a. Concorda? E qual é a raiz de b ao quadrado? É b. Aí, olha que legal. Tá vendo que a diferença de quadrados é por causa dessa questão aqui. A diferença é do menos, porque os dois são quadrados. Então, a raiz de 25 ao quadrado é 5a mais b. E depois 5a menos b. Então, a gente separa um termo com mais e o outro com menos. Então, agora vamos para os exercícios. Nós vamos ver algumas expressões e nós vamos olhar para as características delas. Ou seja, quantos termos tem, se ela tem algum termo ao quadrado, se tem mais, se tem menos. E daí a gente vai analisar e ver qual tipo de fatoração a gente vai usar para simplificar a expressão, deixar ela mais simples. Então, vamos para a primeira. 33x menos 22y menos 55z. Ó, ela tem 3 termos, então ela não pode ser agrupamento nem diferença de quadrados. Ela não tem nenhum termo ao quadrado, então ela não pode ser trinômio quadrado perfeito. Então, o que nos resta é o fator comum. Mas qual será que é o fator comum dessa expressão? Já que x não tem em todas as expressões, y não tem e nem z. Então, nós vamos para o número. Qual tabuada aqui tem 33, 22 e 55? A tabuada do 11, muito bem.
Então, nós vamos colocar o 11 em evidência e colocar o que sobrou dentro do parênteses. Então, a gente faz a seguinte continha. 33x dividido por 11, 3x. Menos 22y dividido por 11, menos 2y. Menos 55z dividido por 11, menos 5z. Então, chegamos na nossa expressão simplificada. 6nx menos 6nz. Ela tem apenas dois termos, então não pode ser nem trinômio quadrado perfeito e nem agrupamento. Não pode ser diferença de quadrado, porque não tem nenhum termo ao quadrado, então o que nos resta também é o fator comum. Esse está mais fácil. Qual é o fator comum? É o 6n. Então, a gente vai colocar o 6n em evidência e o que sobrou nós colocamos dentro do parênteses. 6nx dividido por 6n sobra x. Menos 6nz dividido por 6n, menos z. Vamos para a próxima. Essa expressão aqui, ela é um pouquinho maior. Ela tem 4 termos. Então, não pode ser nem trinômio quadrado perfeito e nem diferença de quadrados. Então, ou é fator comum ou é agrupamento. Mas se a gente analisar bem essa expressão, não tem um fator comum em todos os termos. Então, a gente vai separar em grupos. A gente vai fazer agrupamento. Então, essas duas primeiras aqui. Qual é o fator comum? O 4, concorda? Então, é ele que a gente vai colocar em evidência. E desse grupo aqui, qual é o fator comum? É o m. Então, é ele que nós vamos colocar em evidência. Então, 4x dividido por 4, x. Menos 8c dividido por 4, menos 2c. Mais o fator comum desse daqui, é o m. mx dividido por m, x. 2mc dividido por m, 2c. Então, o que é igual no parênteses a gente coloca e o que sobrou fora a gente também coloca dentro de um parênteses. A ordem não importa, então pode ser x menos 2c vezes 4 mais m, ou ao contrário, igual está aqui, não tem problema. Agora, mais uma expressão. Essa expressão, ela tem dois termos. Então, ou ela é fator comum, ou ela é diferença de quadrados. Só que tá vendo que tem os termos ao quadrado aqui e um sinal de menos? Essa é a característica da diferença de quadrados. Qual é a raiz quadrada de 49x ao quadrado? A raiz de 49 é 7. A raiz de x ao quadrado é x. Então, 7x. A raiz quadrada de 81y ao quadrado é 9y. Então, nós colocamos um parênteses com menos e um parênteses com mais. Também não importa se o mais for na frente ou se o mais for depois. Não tem diferença. Agora, para a nossa última expressão, então, nós temos uma expressão com 3 termos. Então, ou é fator comum, ou é trinômio quadrado perfeito. Mas nesse caso, a gente consegue tirar a raiz do primeiro e do terceiro termo, não consegue? Então, é uma característica do trinômio quadrado perfeito. Qual é a raiz de 9a ao quadrado? É 3a. E qual é a raiz de 4? É 2. Então, nós colocamos ela num parênteses com o mais dentro. Aí, para a gente conferir esse termo do meio, como é que a gente faz? Nós descemos esse 2 aqui na frente, como se a gente fosse descer esse 2 aqui na frente, e fazemos a conta de multiplicação. 2 vezes 3a, 6a. Vezes 2, 12a. Deu certo, bateu. Então, quer dizer que está certíssima a nossa fatoração. E é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. E qualquer dúvida é só colocar aí no comentário. Muito obrigada!